Então, hoje, dia 18/8, vamos fazer a correção da atividade que foi proposta na aula anterior. A atividade proposta foi o exercício 9 e o exercício 11, que falam sobre semelhança de triângulo e o teorema de Tales, né? Então, o 9 é sobre o teorema de Tales. Então, observe que na letra A eu tenho 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. E o teorema de Tales fala o seguinte, que eu posso, numa mesma transversal, eu posso fazer a proporção entre duas medidas e igualar a proporção na outra transversal usando os valores correspondentes. Então, ou seja, o correspondente de 4 nessa transversal é o x na outra transversal. Por quê? Porque o x é o que está entre S e R e o 4 é o que está entre S e R na primeira transversal. O correspondente de 6 é o 5. Se eu quisesse usar a reta todinha, por exemplo, o 4 mais 6 dá 10. O correspondente de 10 seria x mais 5. Então, eu posso montar essa proporção de várias formas diferentes. Então, vamos lá. Resolver a letra A primeiro. Então, está aqui a letra A. Vou fazer a proporção de 4 para 6. E vou igualar ao correspondente x para 5. Multiplicando cruzado, 6 vezes x vai dar 6x. 4 vezes 5, 20. 6 passa dividindo. Como a divisão não dá exata, vamos simplificar por 2. Então, 20 dividido para 2 dá 10. E 6 para 2, 3. Eis a resposta aqui. Na letra B, perceba que o meu x é o tamanho completo aqui, ó. O 4 é uma parte, o x é tudo, e a outra parte ficou faltando o valor. Mas isso não é problema, porque se a gente sabe que tudo é x e só um lado é 4, o outro lado é 4, é x menos 4, né? Então, vou montar a proporção assim, ó. X está para 3, do mesmo jeito que 4 está para esse pedacinho que é x menos 4. Multiplicando cruzado, eu vou ter x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes menos 4 vai dar menos 4x, e 3 vezes 4 vai dar 12. Traz o 12 para a esquerda, ele vem negativo. Eu tenho uma equação de segundo grau. A gente calcula o delta, que é só pegar o menos b aqui e elevar ao quadrado, e subtrair 4 vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é menos 12. Então, menos 4 ao quadrado é 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 12, 48. Quando eu somo os dois, dá 64. Agora, para encontrar o valor de x, é só fazer menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 4, porque o b vale menos 4, mais ou menos raiz de 64, que é o delta, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Então, menos com menos dá mais 4, raiz de 64 dá 8, e 2 vezes 1 dá 2. Agora eu tenho que separar em duas contas, uma com mais, outra com menos. Então, x1 vai ser a com mais. Então, 4 mais 8, dividido para 2. 4 mais 8 dá 12, dividido para 2, 6. Agora, com menos, 4 menos 8, dividido para 2. 4 menos 8 vai dar menos 4, dividido para 2, vai dar menos 2. Então, eu tenho dois resultados. Mas, como eu estou calculando uma medida, não existe medida negativa. Então, eu vou ignorar essa parte negativa e vou pegar como resposta só a parte positiva para o x. E o item C, eu tenho novamente aqui 3 paralelas e 2 transversais. E eu quero saber o valor de x e y. Então, vamos lá. A primeira proporção que eu vou montar é 3 com 2. Ó. 3 está para 2, então está aqui. Da mesma forma aqui, agora quem é o correspondente de 3? É o 5 e o de 2 é o x. Então, da mesma forma que 5 está para x. Multiplicando cruzado, ó, 3 vezes x dá 3x, 2 vezes 5, 10, passa o 3 dividindo, esse é o valor de x. A outra proporção que eu vou fazer é essa aqui, ó. 2 está para y, o 2 é esse pedacinho, o y é esse pedaço. Então, 2 está para y, então está aqui. Do mesmo jeito que agora na outra transversal aqui, ó, x está para 6. Então, 2 está para y, do mesmo jeito que x está para 6. Mas quem é o x? É 10 sobre 3. Multiplicando cruzado, vai ficar y vezes 10 sobre 3 e 2 vezes 6, 12. Passa o 10 sobre 3 para o outro lado, ó, o 3 ele vai multiplicando e o 10 vem dividindo. Então, a fração inverte. Agora é só multiplicar 3 vezes 12, que dá 36,
e repetir o 10, porque não tem ninguém que multiplica por ele, e simplifica 36 sobre 10, dá para simplificar por 2, dá 18 sobre 5, esse é o valor de y então. Então assim a gente resolveu, encontrou o valor de x e y em cada um dos seguintes casos. Agora a outra questão, porque eram duas questões, era simplesmente para a gente olhar os triângulos, ó, são dados 8 triângulos, indique os pares que são semelhantes e falar qual o critério. E aí, essa parte, eu só tenho que lembrar disso aqui da matéria. Ó. Existem, e aqui está demonstrado para vocês por que é verdade. 3 critérios. Primeiro ele chama de ângulo-ângulo, quando os dois triângulos têm dois ângulos iguais, congruentes. Aí eles são semelhantes. O outro critério é o lado-ângulo-lado, que consiste em ter um ângulo, se o triângulo tem dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo compreendido entre esses dois lados são congruentes, então eles são semelhantes. Então esse critério tem que ser lado, ângulo, lado. Esse ângulo aqui tem que ser o ângulo entre os dois lados. Então os lados tem que ser proporcional e o ângulo tem que ser igual. Aí é semelhante. E o terceiro é lado, lado, lado. Se o triângulo tem os três lados proporcionais, ó, os lados correspondentes for proporcional, eles são semelhantes. Então esses são os 3 critérios. Agora a gente vai resolver a questão 11. Primeiro, o triângulo 1. O triângulo 1, ele é semelhante a quem aqui? Vamos olhar? Ó, o triângulo 1 ele tem 2,5, 50 de ângulo e 3. Vamos caçar outro triângulo que tem os lados proporcionais e o ângulo compreendido seja igual. Ó, o único que tem ângulo de 50 são esses 3 aqui, ó, 7, o 8 e o 4. O 4 não pode ser porque eu tenho um ângulo igual, mas os lados eu não sei qual é o valor para me ver se é proporcional. Então está descartado. O 7 eu tenho um ângulo igual, mas também não tenho um lado para ver se é proporcional. Está descartado. Agora o 8. O 8 eu tenho um ângulo igual e do lado desse ângulo tem duas medidas e essas duas medidas têm que ser proporcional a 2,5 e 3. E uma é 5 e outra é 6. O 5 é o dobro de 2,5 e o 6 é o dobro de 3. Então, primeira resposta aqui, ó, que eu tenho é o seguinte, ó. Vou anotar aqui. Então, na questão 11, eu tenho 1 e 8. A proporção é pelo lado, ângulo, lado, né? Essa é a regrinha da proporção do primeiro, dos dois primeiros triângulos, 1 e 8. Vamos agora para o triângulo número 2. Triângulo número 2, ele é um triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. Então, se eu encontrar outro triângulo equilátero, 3 lados iguais, eles são proporcionais, né? Porque ó, se é igual, é proporcional. A proporção é 1 para 1. Então, o 2 e o 5 está bem fácil. Ó. Esse lado proporcional a esse com esse e esse com esse. Então, 2 e 5, pelo critério... Então, eu tenho 2 e 5, pelo critério lado, lado, lado. Opa. Posso usar o critério lado, lado, lado. Ou o critério ângulo, ângulo. Por que o ângulo, ângulo dá certo também? Porque um triângulo equilátero, ele tem os 3 ângulos iguais também. Então, os ângulos daqui é igual ao de lá. Agora vamos para o próximo. Vamos caçar agora o 3. Vamos ver com quem ele é proporcional. Ó, o 3 eu não tenho nenhum ângulo, só tenho os lados. 3, 5 e 4. Eu tenho que caçar agora algum triângulo que tenha também os lados proporcionais a 3, 5 e 4. Olha só. 3 com 6. 6 é o dobro de 3. 10 é o dobro de 5. E 4 é o dobro de 8. E tem que ser correspondente, ou seja, ó, o 5 é a hipotenusa, aqui o 10 é a hipotenusa, o 8 e 6 cateto, 3 e 4 cateto. Então, 3 e 6 tem a proporção desejada. 3 e 6, proporção lado, lado, lado. E agora, vamos ver o 4, com quem que vai ser. O 4, só sobrou o 7, né? O 4 vai ser com o 7. Por qual proporção? Ó, ângulo, ângulo. Tem 2 ângulos iguais, 50 e 30. Então, 4 e 7 pelo critério ângulo, ângulo. Então, isso é semelhança. Eu verificar se atende algum desses 3 critérios. Se os 2 triângulos atendem, eles são semelhantes.
E ser semelhante quer dizer que eu posso fazer a proporção, igual eu fiz aqui no teorema de Thales, com os lados, e eu consigo calcular o valor do lado desconhecido. Então é isso, até a próxima.